juro. Tem que abrir o microfone, senão eu não ouço o que eu tô falando aqui. Se eu tô no ar, eu não sei se eu tô, porque o som tá muito ruim de retorno aqui. Eu queria dizer bom dia, mas não é bom dia coisa nenhuma. Bom dia, como bom dia? Já amanhecemos pegando fogo em comunidade. Gente morrendo pra caramba de pandemia. Gente morrendo de fome. Bom dia é uma ova. Não tem bom dia pra ninguém, não. É um mau dia. Começamos mal o dia. Eu não sei, o som tá legal aí? Só me avisem aqui, cara. Porque o retorno que eu tô tendo tá muito ruim. Mas o retorno que eu tô tendo tá péssimo. Tá, é mais uma razão. Não adianta aumentar, é qualidade. É questão de qualidade, não adianta aumentar. O lance é o seguinte, cara, já comecei com o pé esquerdo o dia, mas como a maioria do brasileiro, nós começamos com o pé esquerdo. Esse auxílio emergencial eleitoreiro e na realidade miserável que esse Paulo Guedes dá para o povo, e que agora diz que, olha, vou dar mais 3 meses de auxílio emergencial para eleger o Bolsonaro, tá na cara que é isso, interrompeu o auxílio emergencial no meio do caminho, quando tinha muita gente morrendo de fome, e aumentou o número de pessoas morrendo de fome no Brasil, essa é a realidade. Pega fogo em comunidade por quê? Comunidade é comunidade, não é condomínio fechado. É distribuição de desigualdade, é casa com tábua, é casa com plástico, algumas casas é alvenaria, pega fogo em comunidade porque o povo não tem casa. Esse é o grande detalhe. E sabe-se lá, se a maioria dos bombeiros que está combatendo o incêndio, e não é pouca gente, tem casa também. Porque o que ganha um bombeiro, um policial militar, é uma verdadeira barbaridade. É muito fácil esse governador sair falando que é a melhor polícia de São Paulo e não paga os caras direito, para se meter no fogo, para se meter com bandido. Então, bom dia é uma ova. Não tem nada de bom dia, não. Bom dia, coisa nenhuma. Não existe bom dia. No Brasil, nós amanhecemos num mau dia quase que todo dia. Parece aquele filme Feitiço do Tempo. É só notícia ruim. E pros mesmos. Vê se tá pegando fogo em casa de bacana. Vê se tá pegando fogo em casa de rico. Tá pegando fogo em favela, cara. Que os caras, pra disfarçar, chamam de comunidade pra ficar mais bonitinho. Comunidade é uma ova. O cara se ferra na favela. Se ferra porque é dominado pelo crime organizado, se ferra porque não tem água e esgoto, se ferra porque as comodidades que você tem em bairros de São Paulo não tem nas comunidades, as facilidades que você tem em bairros de São Paulo não tem nas comunidades. Então, como bom dia? Bom dia é uma ova que é bom dia. É uma ova que é bom dia. Palombo, tá pegando fogo onde, hein, Palombo? E quantos carros do Corpo de Bombeiros e homens arriscando a vida aí para salvar a população, e tomara que não tenha vítimas. É um prazer falar contigo, comandante. Ô, Datena, infelizmente, nessa condição do incêndio tão grave na comunidade do Pau Queimado, na Penha, pessoal que conhece ali pela Marginal, logo próximo do viaduto Aricanduva, nós temos, no momento, 10 moradias se incendiando, nós temos quase 50 bombeiros no local, são 15 viaturas do Corpo de Bombeiros atuando para que a gente segure o incêndio. Quem tem experiência sabe que é difícil esse tipo de ocorrência, porque as pessoas estão lá dentro, porque são as casas, tem botijão de gás, material extremamente inflamável, e ele se propaga rápido, esse fogo da Tenão. Então, a estratégia que a gente está adotando é de cercar o fogo, e é difícil porque a gente não consegue entrar na comunidade. Então, dessa forma, a gente vai ter a estratégia de cercar o fogo para que ele não se propague e depois fazer extinção, viu, Datena? O grande lance que existe pode ser incêndio criminoso, né? Fica debaixo do viaduto, pode ser incêndio criminoso, pode ser gente que esteja querendo ocupar a área e não consegue ocupar a área, vai lá e coloca fogo. Deixa o incêndio, não precisa da minha cara, não. Deixa o incêndio aí para quem tá vendo o YouTube, quer ver imagem, não quer ver a minha cara. E quem tá ouvindo o rádio não tá ouvindo a minha cara. Mas o importante é o incêndio é grande, deve ser maior do que essa imagem que a gente tem aí. Podia subir o helicóptero, né? Sobe o helicóptero aí para ver como é que tá esse incêndio aí. Porque não sei de que fase tá o incêndio, essa imagem não deve ser atualíssima, né?
Podia subir o helicóptero, a gente usa para os programas da Band, inclusive para o Brasil Gente hoje à tarde. Mas o Palumbo, fogo em comunidade, aí é comunidade mesmo. Aí são barracos, né? A dificuldade grande é que as casas são justapostas, são geminadas, né? E é tudo de material inflamável, pelo que eu estou vendo lá, tem pouca coisa de alvenaria, é isso mesmo ou não? É isso, viu, Datena? A condição do local é uma condição de moradia precária, então madeira, papelão, nós temos ali possivelmente um curto-circuito causando esse incêndio por causa da sobrecarga de energia. Então, é uma situação difícil, não só para as equipes do Corpo de Bombeiros, mas para as pessoas que estão ali no local. A gente sabe que é complicado fazer o acesso na base do fogo, porque mesmo cercando e jogando água para fazer o combate, nós temos ali uma estimativa de temperatura muito alta, 500, 600 graus de temperatura. E a água, ela não chega nem na base do fogo, ela já evapora antes. Então, essa batalha, essa dificuldade que a gente tem para fazer o acesso, mas nós temos ali os bravos bombeiros do 3º grupamento, todos os apoios, bastante água que a gente levou, para que a gente tenha ali o reabastecimento das viaturas. Nós estamos ali nessa missão e com certeza vamos conseguir fazer o controle das chamas. E até o momento não temos vítimas, viu, Datena? Olha, o mais importante é isso. A qualidade do meu microfone chegando para mim tá uma droga, cara. Eu não sei, é todo dia a mesma coisa, tá? A gente faz todo dia a mesma coisa. O som tava tão bom esses dias aí. Sem qualidade de retorno a gente não consegue trabalhar. Mesmo porque eu falo 5 horas e meia por dia. Se puder melhorar a qualidade do retorno aí, sem isso a gente não consegue trabalhar. Mas olha, ainda bem, a melhor notícia do dia até agora é que não há vítimas. O meu medo nesse tipo de incêndio é o rescaldo, né? Porque quando o Corpo de Bombeiros faz o rescaldo, pode ser que encontre alguma vítima aí que não foi notificada, mesmo porque fazer censo em comunidade é difícil. Às vezes ninguém sabe que está morando uma pessoa que mudou ontem. Outro motivo desses incêndios é o inverno, né? Porque o cara não tem aquecimento, não tem como comer. Botijão de gás não existe. Botijão de gás em comunidade, o cara para comprar um botijão de gás numa comunidade, ele compra uma casa com 120 pau, entendeu? Então o que é? Vai fazer comida com lenha ou pior, com álcool. E aí esses incêndios se propagam com maior intensidade. À noite o cara quer se aquecer, ele tem que fazer o quê? Tem que usar lenha ou então usar álcool, luz de vela, e isso provoca incêndio, principalmente nessa época do ano que o Corpo de Bombeiros fica ainda mais ativo e mais esperto. Não é isso, Palumbo? Datena, a gente sabe dessas dificuldades locais, é complicado para a gente ter ali uma identificação no momento da causa. Mas, na média de incêndios desse tipo, o Corpo de Bombeiros ele atende por causa de curto-circuito, sobrecarga de energia. Imagina que você tem uma fiação elétrica, um ponto de entrada, né, da comunidade e distribuído por todos os equipamentos que estão dentro das moradias. Então, isso causa no fio até uma incandescência. Ele fica incandescente de tamanha quantidade de energia que passa por ele. Então, ele aquece, ele encosta a madeira, ele encosta, às vezes, no material combustível, no plástico, às vezes no sofá que está passando atrás dessa fiação, e você sabe que a propagação ela começa ali devagar, mas ela se propaga, né, rápido. A gente tem essa dificuldade de controlar esse nível de velocidade do incêndio. E ali começou atingindo uma moradia, aí ele passou por uma segunda, quando a gente chegou no local já tinham 5, e agora a informação é que nós temos ali cerca de 10 moradias que foram atingidas. E logo, a gente fica na situação complicada porque os caminhões do 3º grupamento de bombeiros da Zona Leste, eles não conseguem acessar a base do fogo. Então dá para ver aí pelas imagens que você está mandando aí pelo YouTube, e a gente tem essa dificuldade de fazer o acesso na base do fogo, que seria o essencial para a gente controlar o incêndio, viu, Datena?
Major Comandante Palumbo, representando os soldados da vida, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns pelo heroísmo seu e dos seus homens, porque se assim não fosse, a gente estaria numa situação muito pior do que a gente vive no Brasil, onde o povo não tem comida, não tem casa, não tem dignidade. O primeiro item da Constituição, que diz que você é cidadão brasileiro, é que você mora na rua tal, número tal, como muitos brasileiros. Não tem condição nem de falar isso, são jogados fora do nosso conceito constitucional, não tem nem dignidade para ter uma casa para morar, nem o endereço para notificar e nem comida para botar na mesa para sustentar a sua família. Isso um dia tem que mudar. Esse projeto Minha Casa, Meu Voto, Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, mas é verde e amarela se você votar em mim, isso não dá certo, né? Se você não tiver uma política habitacional decente, que retire o povo das comunidades, das favelas, na verdade, isso é uma favela. Favela do Pau Queimado é favela do Pau Queimado. Não é a comunidade do Pau Queimado. Comunidade é uma forma bonitinha que o cara arrumou para definir um juntamento de gente que é esquecida da sociedade, que não tem dinheiro para pagar aluguel, que não tem dinheiro para pagar água e luz, que não tem dinheiro, óbvio, para comprar casa, que não tem casa, que vai morar num monte de barraco empilhado, que pega fogo e que aí a situação do Corpo de Bombeiros fica ainda mais difícil para tentar controlar. Major Palumbo, voltamos a falar mais tarde. É um prazer falar com gente como o senhor, que representa o lado do bem da sociedade, o bem é a maioria. Abraço grande, bom dia e que Deus cuide das pessoas aí dessa favela e dos seus homens que estão combatendo o fogo. Saúde para todo mundo aí, comandante. Obrigado, Datena. O Tenente-Coronel Bicudo, comandante do º Grupamento, informou que o incêndio está controlado, que ele não vai se propagar, ainda não extinto, mas pelo menos a gente tem ali o controle da situação e já a gente vai ter extinção, viu, Datena? E a grande novidade é que não há vítimas. Agostinho Teixeira